A jornada de criar gêmeos é cheia de surpresas, momentos inesquecíveis e muitos desafios. No assunto em destaque de hoje, iremos até o município de Balneário Gaivota relatar um caso raro e fascinante de trigêmeos. Vamos acompanhar agora a reportagem. A gravidez gemelar é um fenômeno fascinante e complexo, que intriga tanto pais quanto profissionais da saúde. Enfrentar a jornada da maternidade já é um desafio por si só, mas imagine multiplicar essa experiência por 3. Esse foi o caso da Eliane e do Valdir Borges, residentes do município de Balneário Gaivota. Eliane tinha 33 anos quando descobriu sua gravidez. Estava com algumas dores e foi submetida a uma série de exames. Ao realizá-los, Eliane descobriu que estava grávida de gêmeos, mas mesmo assim, seu médico lhe encaminhou para outro profissional. E no ato da consulta, descobriram que não se tratava apenas de 2 bebês, mas sim 3. Embora a gravidez múltipla possa ser um desejo de muitas famílias, criar múltiplos apresenta desafios únicos, desde o cuidado individualizado até a logística do dia a dia. Não foi assim tão fácil, né? Tudo é novidade e deu bastante trabalho porque a gente teve que contratar gente para ajudar. Mas graças a Deus, assim, correu tudo bem. Eliane descobriu que sua predisposição para trigêmeos não era obra do acaso, mas sim herança genética. A minha sogra teve gêmeas, depois eu teve os trigêmeos, e eu tenho uma sobrinha que tem gêmeos. A demanda emocional de criar trigêmeos é uma verdadeira montanha-russa de sentimentos, desde a alegria intensa até a sobrecarga de conciliar tantas tarefas. A jornada desafia os pais a equilibrarem amor incondicional com a necessidade de cuidados intensivos e apoio mútuo. Como a gente já tinha 2 filhos, não foi assim tão difícil. Mas era a parte da noite, né, que a gente ficava sozinho, e daí era a mamadeira, a troca de fraldas, assim. Mas foi tranquilo, bem tranquilo. Eles não foram crianças, assim, que choravam muito, sempre foram bem calmos. A casa que antes era somente da Eliane, do Valdir, do João Vitor e do Marcos Vinícius, passou a ter a presença de Luísa, Lucas e Letícia. Esses que vieram não apenas para trazer alegria à casa, mas também para fazer muitas mudanças. A gente teve que ampliar quarto, né? E tive que cercar em volta para as crianças não sair. Tudo vira mais salas para brinquedo. Inclusive o carro, que passou de um Polo 5 lugares para um Safira de 7 lugares. Tudo isso para acomodar essa grande família. O carro virou de 5 para 7, né? Para 7 lugares. Então, assim, a gente teve que trocar. Até hoje, meu carro é de 7 lugares, sim, né? Assim, né? Muitas vezes os meus 2 filhos já têm carro, mas acabam sempre saindo com a gente. Então, sempre tem que ter o carro de 7 lugares. A casa se transformou em um verdadeiro parque de diversões, cheio de risos e amor multiplicado. Muita gente chegava aqui em casa e perguntava se era creche. Se era uma creche. Eu disse, é praticamente uma creche, porque era brinquedo espalhado para tudo quanto é lado, né? 3 crianças, era de creche. Cada um dos trigêmeos tem sua personalidade única, desde o mais extrovertido até o mais reservado, mostrando como 3 crianças criadas juntas podem ser tão diferentes e especiais à sua maneira. Eles são bem diferentes, né? Eles têm a personalidade bem forte. A Letícia, ela é mais risonha, ela é, assim, meia braba também, mas é de boa. O Lucas, ele é muito, assim, perfeccionista. Ele é muito detalhista. E a Luísa, ela é calma, ela é relax. É muito bom. Dar atenção individual para cada um dos trigêmeos é como um malabarismo para os pais, que precisam equilibrar as necessidades únicas de cada um, sem negligenciar a dinâmica coletiva da família. Não tinha, assim, muito, sabe? Era como a gente cuidava, eu não trabalhei fora e fiquei direto com eles, então, assim, eu acredito, né? A gente acredita que a gente distribui, assim, a atenção igual, assim, né? E tentei fazer, assim, o máximo que eu pude, né? Assim, sempre deixei eles, assim, com muitos
Ele tinha um chiqueirão, que eu dizia, né, que era o chiqueirão, assim, com muito brinquedo, sempre bem à vontade. Além de carismáticos, os trigêmeos da Dona Eliane também são incrivelmente talentosos, demonstrando habilidades musicais excepcionais ao tocar em vários instrumentos. Lucas é um pouco tímido, faz aulas de percussão e sonha em ser empresário. Já a Luísa e a Letícia amam cantar e tocar desde pequenininhas. Ambas fazem aula de técnica vocal e composição musical, além de dedicarem seu tempo livre para esportes e aprenderem novos instrumentos. Nós somos as gêmeas Luísa e Letícia Borges, cantamos desde os nossos 8 anos de idade. Nosso Instagram é le_e_lisa Borges. A gente canta diversos tipos de estilos musicais, principalmente sertanejo. Essa história mostra que além das noites sem dormir e das fraldas extras, existe um mundo de amor, diversão e talento triplicados. É fantástico. Assim, tu saber que tu gera 3 vidas, gera 2 vidas dentro de ti, é muito bom. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, que apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores em vão são aves de verão. Se tens que me deixar, que seja então feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir, sem lágrimas no olhar. Se ó Deus me machucar, inverno vai passar e apaga a cicatriz. Eliane, com sua jornada singular, nos lembrou da beleza e dos desafios de criar múltiplos. Sua determinação e amor são verdadeiras inspirações. Vamos para um breve intervalo e logo após receberemos a médica obstetra doutora Túlia. Despachante Placar, primeiro emplacamento, licenciamento, transferência e comunicação de venda. Enfim, toda a movimentação de documento do seu veículo. E, claro, com mais de 22 anos de experiência no mercado. Deixe a burocracia com quem entende. Despachante Placar. Aqui você vai se sentir em casa. No Center Shopping é assim, um shopping moderno, completo e aconchegante, com crediário próprio, cinema 3D, praça de alimentação completa e mais de 70 lojas. Isso é Center Shopping Araranguá. Você vai se sentir em casa. Já estamos de volta com a doutora Túlia.
ela que é obstetra e ginecologista, vai nos falar um pouquinho mais sobre a gravidez múltipla. Seja bem-vindo ao Assunto em Destaque, doutora Túlia. Muito obrigado, agradeço por estar aqui falando com vocês um pouquinho sobre isso. E acho que é bem importante falar sobre isso porque a gente fala muito assim que a gestação múltipla, gemelar, trigemelar, quadrigemelar é uma gestação que as pessoas falam, que é muito bonita, realmente, né, é uma dádiva ter 2 filhos, 3 filhos ao mesmo tempo, né, carregando no ventre, mas é uma gestação de alto risco, então demanda mais cuidado do que uma gestação única, né? Sim. Fala um pouco mais pra gente da tua formação. Então, eu sou formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, né, sou médica pela UFSC de Florianópolis, fiz a minha especialização em ginecologia e obstetrícia na Santa Casa de Porto Alegre, né, que é uma universidade federal também de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e tenho uma subespecialidade em ginecologia endócrina na Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. Uhum. E você já fez um parto de gêmeos ou trigêmeos? Já fiz parto e cesárea, né, que são 2 subtipos de parto de gêmeos. Trigêmeos eu não tive essa oportunidade. E qual foi a tua experiência? Um parto sempre é muito emocionante, né? Trazer ao mundo, ou auxiliar trazer ao mundo bebês é um momento muito especial, né? Tanto para uma família quanto para a gente que está acompanhando esse momento. Quando são gêmeos, é mais ainda. Fora o que eu acabei de falar, é uma gestação que demanda mais cuidado, então a gente fica, assim, mais preocupada, mais tensa, então quando dá tudo certo é só alegria, né? Então já tive a oportunidade de trazer mais gêmeos por via alta, por cesárea, porque as mães acabam optando por essa via de parto, né? Mas também já tive a oportunidade de acompanhar partos normais, né, vaginais, de gêmeos, e é uma grande emoção, porque daí nasce o primeiro e a gente fica na expectativa de em quanto tempo vai vir o segundo, né? Sim. E demora muito tempo no parto normal, quando vem o primeiro para depois vir o segundo? Então, até algum tempo atrás, a gente não tinha tempo para esperar. A gente poderia esperar desde que tivesse tudo bem com o bebê. Nos últimos tempos, saíram estudos que demonstram que a gente deveria esperar em torno de 30 minutos entre um e outro. Nossa, tempo, mas né? é bastante tempo, mas poderia ser mais tempo, tá? A última assistência a parto gemelar que eu dei, eu acho que foi em torno de uns 30, 40 minutos para nascer entre o primeiro e o segundo gemelar. Nossa, eu achava que era menos tempo, tipo, nascia um, depois vinha outro já. Não, geralmente a gente tem manejo ativo para nascer, tipo, daí coloca, se parou de ter as contrações, a gente coloca soro para auxiliar, ou às vezes rompe a bolsa, mas se tu vê que o bebê já tá vindo, tu deixa vir. Sim. E quais são os fatores que aumentam a probabilidade de uma gestação resultar em gêmeos? Então, primeiro a gente teria que diferenciar o subtipo de gestação múltipla ou gemelar, né? Então, existem gêmeos dizigóticos e monozigóticos, ou seja, existem as situações em que um óvulo é fecundado por um espermatozoide, forma uma célula e essa célula se divide, né? Esse tipo de gestação, ela acontece ao acaso. Não tem relação, é como se fosse um raio que caísse na cabeça da pessoa, né? Uma coisa que acontece aleatoriamente, tá? E já os gêmeos dizigóticos é quando existe mais do que um óvulo disponível para fecundação, e esse óvulo é fecundado cada um por seu espermatozoide, e daí se forma a gestação gemelar, trigemelar, quadrigemelar. Claro que a gente poderia ter situações associadas, por exemplo, a gente ter uma situação de uma gestação gemelar em que tenha um que seja diferente e 2 que sejam iguais. Daí, nessas situações, a gente tem um somatório de gestação monozigótica com dizigótica, né? Então, quando a gente fala de uma gestação múltipla em que existem mais do que um óvulo fecundado, por exemplo, 3, uma gestação trigemelar, os fatores de risco para isso são... hoje em dia, fertilização, que muitas mulheres acabam, né, fazendo tratamento por infertilidade porque estão optando por ser mãe mais tarde. A própria idade numa gestação natural é um fator de risco para a questão dessa ovulação múltipla, né? E o histórico familiar, quando se tem um histórico de mulheres que tiveram
gestações gemelares, porque aquelas mulheres carregam genes de superovulação. Uhum. Aí, no caso, assim, a questão genética, ela puxa mais quando é da mãe, tipo, a minha avó teve gêmeos e minha mãe teve gêmeos, eu tenho mais chances de ter gêmeos? Sim, porque vem da questão materna, porque tu tá vindo de uma linhagem em que as mulheres têm mais chance de superovulação, né? De ter mais do que uma ovulação por mês, certo? Mas isso não se aplica a uma gestação monozigótica, né? Que tenha só um óvulo fecundado. Sim. E quais são os desafios médicos comuns associados à gestação de gêmeos? A gestação gemelar sempre, ou gemelar ou múltipla, né? Que a gente tá falando de trigemelares também aqui, né? Sim. Ela sempre demanda mais observação e risco. Primeiro que em algumas situações, que não é a que a gente está falando, existem às vezes só uma placenta para 2 bebês, ou uma bolsa e uma placenta para 2 bebês. Então, nessas situações, existe um risco de síndrome da transfusão feto-fetal, existe o risco, e isso faz com que um bebê cresça demais e outro cresça de menos, e isso acaba fazendo com que às vezes a gestação tenha que ser interrompida antes, ou até fazer algum procedimento para impedir que isso aconteça, tá? Mas falando em gêmeos dizigóticos, que é o que a gente está chamando mais atenção agora. Pensa que a gente tem um útero igual, eu tenho meu útero igual ao teu, só que eu vou ter que suportar mais do que um bebê, mas a capacidade é a mesma. Então, existe uma questão física mesmo, em que às vezes acaba que a mulher não consegue chegar até o fim da gestação porque esse útero sobredestende e acaba entrando em trabalho de parto antes, ou rompendo a bolsa, ou iniciando as contrações. Então, tem o desafio da prematuridade, que muitos gêmeos acabam nascendo antes do tempo, e o risco da prematuridade está relacionado, por exemplo, a uma não maturidade pulmonar e um risco de desconforto respiratório do recém-nascido. Também existe mais chance de ter doenças associadas à gestação, como pré-eclâmpsia, diabetes gestacional. Então, é uma gestação de mais risco do que uma gestação única. E quais são as opções de parto recomendadas para as gestações gemelares? Isso depende, primeiramente, da posição que os bebês estão dentro da barriga. Então, se a gente tiver 2 bebês cefálicos, ou seja, de cabeça para baixo, a gente poderia optar pela via vaginal, né? Agora, quando a gente tem os fetos pélvicos ou transversos, isso pode atrapalhar na hora do parto, então acaba que a gente recomenda a via alta. A maioria das mulheres em gestação gemelar acaba optando pela via alta pelo medo da posição do segundo bebê. Porque, na verdade, muitas vezes nasce o primeiro e o segundo se reposiciona também na hora do parto. Na hora do ato do parto. Há bem pouco tempo eu tive uma gestante que eu acompanhei o pré-natal, mas que, como os bebês nasceram bem prematuros e por situação de hospital, ela acabou ganhando em Tubarão. Ela chegou em trabalho de parto, ganhou o primeiro gemelar de parto normal, porque ela chegou ganhando, só o segundo estava atravessado, não estava na posição correta, então acabou tendo que fazer cesárea no segundo. Então, num nascimento, ela teve as 2 vias de parto. Sim. Então, existe essa situação, porque às vezes a gente pode ter optado pela via de parto normal, o primeiro bebê nasce bem e o segundo entrar em sofrimento ou não vir, e a gente ter que acabar convertendo para cesárea no meio do caminho. Existe um que seja mais fácil? A cesárea seja mais fácil para poupar o sofrimento da mãe ou os riscos dos bebês? Na verdade, o que acontece? Essa é uma pergunta que depende também muito das vontades e dos desejos da paciente também, né? A via de parto vaginal, quando está tudo normal, o parto normal, quando está tudo dentro dos conformes, os bebês estão de tamanho normal, estão na posição correta, é uma via mais que apresenta menos risco, do ponto de vista do que eu falei, às vezes, de desconforto respiratório, porque o quê? O bebê entende que está na hora de ele nascer, né? Entrou em trabalho de parto, não foi uma situação que a gente tirou o bebê lá de dentro, né? Mas é uma via que tem muitas variáveis para a gente avaliar. Questão de sofrimento, como tu falou a palavra, a dor do processo de parto é uma dor que a gente sabe que vai levar a um nascimento, que é uma coisa boa, né? E na cesárea a gente também tem a dor pós-operatória. Então são momentos diferentes da dor. Só que quando a gente planeja, por exemplo, um parto para uma gestação gemelar, a gente tem que estar bem segura de que está tudo bem, né? Então acaba que muitas optam
pela cesárea, por ser uma coisa mais programável, né? Mas não que seja menos risco. Não, na verdade, uma via de parto cirúrgica tem mais risco de sangramento, tem mais risco de atonia uterina, ou seja, de útero não contrair, tem mais risco de infecção. Então, depende do que a gente está falando também, né? Sim. Doutora, quais são os recursos de apoio disponíveis para as mães de gêmeos durante a gravidez e o pós-parto? Então, as gestantes gemelares ou de gestação múltipla são gestações de alto risco, como a gente comentou no início da entrevista. Então, elas têm um tratamento diferenciado em relação às outras gestantes durante o pré-natal. Então, elas vão ser acompanhadas num pré-natal de alto risco, que é feito obrigatoriamente por um obstetra, né? No caso de gestantes de gestação única, sem riscos, elas podem ser acompanhadas, por exemplo, na unidade de saúde pelo SUS, né? Mas essas pacientes, então, descobrindo que a gestação é gemelar ou múltipla, elas vão ser encaminhadas para o pré-natal de alto risco. Elas vão ter um acompanhamento mais frequente, ou seja, as consultas vão ter uma regularidade maior, né? Um intervalo menor entre elas. E elas vão fazer mais exames de acompanhamento, vão fazer mais ultrassons, por exemplo, né? Porque numa gestação gemelar, até não falei isso lá no início, existe uma chance maior também em relação às outras de que um dos fetos tenha algum probleminha, tá? Então, existe um risco maior de malformação se comparado numa gestação única, tá? Uhum. E, então, elas vão fazer esse acompanhamento. O ideal é que elas ganhem seus bebês em uma maternidade que tenha UTI, porque elas têm um risco maior de prematuridade, mas isso não é obrigatório, principalmente se elas conseguirem chegar até o termo, até mais do que 37 semanas, né? E em algumas situações, né, daí falando sobre o governo, algumas pacientes que têm gestação múltipla, tipo de trigêmeos, têm o direito de receber auxílio do governo para ajudar, né, a sustentar, a dar o sustento para essa família, já que essa mãe provavelmente vai ficar à disposição somente dessas crianças, né? Sim. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui, especialmente a Eliane e a doutora Túlia, por compartilhar conosco o seu conhecimento valioso e elucidar aspectos importantes sobre a gestação de gêmeos e trigêmeos. Muito obrigada, doutora Túlia, e até o próximo assunto em destaque.